Eu quero, meus irmãos, meditar convosco nesta noite no livro de 1 Reis, capítulo 17. Pedir também aos nossos irmãos que estão em casa que divulguem este culto, compartilhem, comente e interaja conosco nesta noite. Vamos ouvir a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 17. Abra sua Bíblia também, você que está em casa, participando deste culto. Vamos meditar na palavra de Deus. Versículo 1 a seguir, que diz o seguinte: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Meus irmãos, esta palavra Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos, nos minutos que nos restam nesta noite, uma palavra que nós conhecemos, e eu acredito que Deus tem algo para nossas vidas, através dessa palavra. O Senhor que conhece o coração de cada um de nós que estamos aqui. Primeiro versículo nos diz que Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Meus irmãos, eu vejo neste versículo, nesta palavra, um profeta de Deus, que Deus levantou com autoridade, com ousadia, vindo de um lugar aonde não era muito conhecido, porque, diz o tisbita, não porque era da família, mas do lugar aonde ele residia, de Tisbé, uma cidade em que Elias era natural. Ele apareceu diretamente em um momento inesperado, porque o nosso Deus é aquele que trabalha na vida do homem de uma forma totalmente diferente da nossa. E ele aparece de um nada. Elias, que estava no anonimato, podemos dizer assim, ele se apresenta à maior autoridade na época em Israel, e ele profetiza diante de uma situação que o povo estava vivendo muito difícil, muito complicada, porque o povo estava seguindo a idolatria, o povo estava vivendo e servindo a Baal, que era o Deus, segundo a história da fertilidade,
da produtividade, o Deus da chuva, segundo eles, mas Deus levanta um homem cheio de autoridade. E o que eu louvo a Deus e que me chama muita atenção nesta palavra foi a coragem que Elias teve de ir até o palácio do rei e profetizar contra o sistema, contra aquilo que estava acontecendo. Não era uma autoridade qualquer, mas era alguém que estava no poder, alguém que estava no comando da nação. Mas, meus irmãos, o que faz a diferença na vida do homem e da mulher é o chamado de Deus. Quando Deus nos chama, Deus nos capacita, Deus dá condições para que nós possamos fazer a diferença. E o profeta não se intimidou, não se preocupou, mas ele foi e encarou o rei Acabe e profetizou contra o rei, contra o sistema, para que o nome do Senhor Deus fosse glorificado. Ele diz: olha, disse a Acabe: vive o Senhor Deus em cuja a face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Então, irmãos, nós vemos que Elias pregou para aquele rei uma palavra não duvidosa, uma palavra com confiança. E isto mostra para nós que Elias tinha intimidade com Deus. Mostra nesta palavra que Elias tinha crédito no céu, quando ele disse: não haverá orvalho e nem chuva, segundo a minha palavra. E Deus assinou embaixo. Deus não deixou que chovesse, Deus não permitiu que caísse orvalho, porque ele honrou a palavra do profeta. E quando Deus usa alguém, quando Deus chama alguém, Deus se responsabiliza pela sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor, porque com certeza Elias havia recebido a autoridade de Deus para falar a alguém. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, o que é interessante, que no versículo 2 e o 3, Deus agora fala com Elias, e diz para Elias: olha, depois veio a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Irmãos, para Elias, talvez ficou um pouco frustrado com esta palavra, porque Elias acabou de enfrentar a maior autoridade de Israel, dizendo, profetizando, que não haveria chuva, que não haveria orvalho, porque o povo todo acreditava naquilo em que eles ouviam dos profetas de Baal, dos cultos oferecidos a Baal. E era exatamente o mês que mais chovia. Por exemplo, outubro, que é um mês chuvoso, como hoje está chovendo. Mas, irmãos, além de enfrentar Acabe, Elias sabia que aquele mês, o mês de outubro, novembro, era o mês que mais chovia. Era o mês em que as pessoas plantavam para colher.
Depois vinha a chuva seródia, que vinha entre março e abril, para regar e sustentar aquilo que se havia plantado. Agora Deus chega para Elias e diz: Elias, vai embora, vai se esconder. Irmãos, para um profeta, para um homem de Deus, que na sua cabeça, eu imagino que Elias estava tomado de autoridade, cheio da presença de Deus. De repente, ele ouve de Deus a voz e diz: Deus, vai para o deserto e se esconde lá, vai para lá. Ninguém, irmãos, na posição de Elias, eu imagino, se fosse hoje, ninguém queria ir profetizando, principalmente para a maior autoridade. Jamais. Eu acho que qualquer um de nós poderia imaginar e dizer: não, isto não é para mim, isto não é a voz de Deus que está falando. Porque na condição, na posição que Elias estava, ele queria estar no meio do povo, exatamente porque ele acabou de profetizar para Acabe. Como hoje nós vemos muitos que, quando Deus usa, logo vai procurar a internet, colocar no Facebook, no Instagram, e começa a falar daquilo que ele fez, que Deus fez através dele. Mas ele não quer perder ponto, ele quer que alguém curta e que alguém comente daquilo que ele fez. Mas, irmãos, nós precisamos saber que tudo que nós fazemos, que acontece na nossa igreja, é através do Espírito Santo do Senhor, e que nós não temos e nem podemos ter preferência e nem se achar capaz e o suficiente para fazer nada, e nem criar expectativa no coração das pessoas, a ponto das pessoas dizer: não, este é o pregador, esse é o cara, esse prega muito, essa canta muito. Não, porque senão, irmãos, termina a igreja se dividindo e criando grupo, criando facção. Mas até Paulo fala isto na carta aos Coríntios, no capítulo 3, que havia grupos ali que tinham as suas preferências. Um dizia: eu prefiro Paulo. Outro: eu prefiro Apolo. Eu prefiro Cefas. Outro: eu prefiro Cristo. Eles tinham um grupo. Meus irmãos, nós não podemos seguir este tipo de situação. A igreja do Senhor, que é lavada e remida no sangue de Jesus, ela não pode ter as suas preferências. Nós temos que ter a palavra de Deus, que é a maior autoridade que nós temos nas nossas mãos, e dizer, independente de quem vai pregar: amém, eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir a palavra, independente de quem vai cantar, amém, eu vou para o culto, eu quero adorar a este Deus. Aleluia! Você está alegre nesta noite por estar aqui adorando a Jesus, glorificando o Senhor, exaltando o seu nome. Aleluia! Mas Elias foi, obedeceu, pastor Hilton, a voz de Deus. Ele não usou da sua autoridade e dizer: não, aqui o meu negócio é Deus. Eu vou logo. Na situação de Elias, ele, que se fosse hoje, irmãos, alguém já
principalmente se fosse usado pelo pastor. Olha, irmãos, vai, porque ninguém quer deserto, irmãos, essa é a realidade. Ninguém quer ir para o deserto, mas é o melhor lugar para se aprender com Deus, sim ou não, irmãos? É o melhor lugar. É o melhor lugar, é na hora da tribulação, é na hora que vem as lutas, que vem as adversidades, é ali que nós aprendemos com o Senhor. Mas ouvir uma mensagem como esta, que Deus falou: olha, vira-te para lá, vai lá para o Oriente, esconde-te lá, vai se esconder. Porque quando Elias profetizou, já tinha 6 meses que não chovia. Elias profetizou mais 3 anos, 3 anos e meio sem chuva. Aleluia. Aí, irmãos, ir para o deserto, alguém, se fosse hoje, preferia abrir a sua congregação, abrir o seu salão, abrir o seu ministério, como nós vemos hoje muitos aí, porque não estão submissos à voz de Deus. E como o nosso pastor sempre diz, alguns até dizem assim: meu negócio é com Deus, não é com homem, não é com autoridade alguma. Mas Deus hoje, temos, como na época da igreja primitiva, que tinha os líderes que comandava a igreja, nós temos o pastor, nós temos a liderança, nós temos aqueles que governam sobre nós, que abaixo de Deus é Ele, irmão. Ele falou, é Deus falando, nós temos que acreditar desta forma, e não criar aquele motim, aquele grupo e dizer: não, vamos por aí não, entra por aqui que é melhor. Aí vai e se rebenta, como tem muitos que vivem desta forma. Mas Deus disse: vai, Elias, pode ir, eu vou cuidar de você. Amém, irmãos? Quem acredita que Deus cuida do crente no deserto? Deus cuida do cristão no deserto. Elias vai, o verso 4: vai-te daqui, vira-te para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Verso 4: e há de ser que beberás do ribeiro, lá tem água, você não vai passar sede. Eu tenho ordenado aos corvos e que ali te sustentem. Meus irmãos, quem ordena é Deus. Quem ordena o peixe, quem ordena as aves do céu é Deus. Tudo está sob o comando de Deus. Quando Jonas foi lançado lá no mar, porque por causa dele veio aquela tempestade, o navio que ele estava quase foi a pique. E ele confessou o motivo da embarcação está quase a naufragar. Está aqui o motivo, sou eu, me lancem no mar. Deus ordenou ao peixe: vai lá. Foi Deus quem ordenou. Então, quando Deus ordenou aos corvos, disse a Elias: Elias, eu ordenei aos corvos, vai lá, você vai beber água do ribeiro, você vai beber água e você vai comer, porque eu vou te mandar o alimento. Eu já ordenei ao corvo, eu já ordenei às aves, vai lá, ele vai te levar. E aqui diz que pela manhã levava carne, e pelo anoitecer também ele comia, ele bebia, ele não ficou desamparado. Meus irmãos, é lá no deserto que nós aprendemos com Jesus. Tem um hino que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Nós queremos ser abençoado, nós queremos crescer, desenvolver no ministério, mas nós não queremos sofrer, nós não queremos nem passar pelas etapas que é necessário. Tem alguns que ele já quer ir de cooperador para presbítero, ele já quer pular.
e de repente, se o pastor não levar, ele fica bravo com o pastor. Aí sai e vai para a igreja que consagra. Aqui o pastor não dá, mas lá na esquina a igreja vai me consagrar. Aí chega lá como membro e amanhã já sai como pastor. Sem aprender nada, Neemi. Sem aprender nada, ele chega aqui, volta, querendo receber, querendo ser integrado. Não, irmão, nós estamos aqui, mas nós passamos pelo deserto. O pastor passou pelo deserto, e você também passa pelo deserto. Eu tenho uma novidade, ou uma informação para você, que ainda não passou. Se ainda não passou, vai passar. E não adianta correr não. Se ainda não passou, eu vou lá para... Não, irmãos, você vai passar lá também. Passa. Aí aprende um pouquinho. Aí vai ser reintegrado. Mas tem que passar, irmãos. Deserto na nossa vida ninguém escapa. Só que é uma coisa, Deus cuida de nós. Deus não deixa nós viver com fome. Ele não nos deixa faltar a água. Ele não nos deixa faltar o pão. Ele não nos deixa morrer. E aqui está a água viva. Aqui está o pão vivo que desce do céu. É a palavra de Deus. É a água. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, crente fiel não morre. Crente fiel não vai para o deserto para morrer, mas ele vai para o deserto para aprender. É a maior escola. Glória a Deus. 3 anos Elias lá. E olha, irmãos, não chovia. Parece que na época da chuva, os meteorologistas, talvez eu imagino que viesse a previsão, né? Tal dia, tal hora, na região tal, haverá chuva, haverá trovoada, tal. Mas, irmãos, Deus de lá de cima, eu imagino, Deus balançava o dedo, não, porque o meu profeta falou, e se ele falou, não vai chover, não vai acontecer, vai haver a seca durante o período que ele falou. Beberás do ribeiro, está ali na tela, beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Aleluia! Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Glória ao nome de Jesus. E sucedeu que passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Mas Deus, irmãos, quando a crise começa a aumentar, Deus, Ele envia um escape. Ele volta a falar com o profeta. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui esta noite, na sua casa, não vai faltar água. Se faltar, Deus vai preparar uma viúva para te sustentar. O verso 8 diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha, irmão, só crente, só servindo a Deus,
para entender Deus. Porque tirar Elias, que de repente poderia estar no auge, vivendo o melhor momento dele, Deus manda ele se esconder. De repente a água começa a se secar. Ele disse: agora vai, sai daqui. E diz: vai para Sarepta, porque lá tem uma viúva que vai cuidar de você. Eu já falei para ela que ela vai te sustentar, irmão Marcos. Agora a viúva, naquela época, irmão, sem nenhum recurso, porque não era como hoje, que hoje as viúvas têm auxílio, têm aposentadoria, têm pensão, tem algo que assegure, tem leis que lhe protegem. Mas naquela época não tinha nada. Ela não recebia auxílio, nem da assistência social. Ninguém lhe dava nada. Mas se Deus falou, está falado. Amém, irmãos? Se Deus falou, está falado. Não temos que questionar com Deus. A Bíblia não diz que Elias questionou: Senhor, mas uma viúva vai me sustentar. A situação da viúva já não é boa. Ele não questionou, irmãos. E se Elias fosse como alguns de hoje que come bem, ia deixar a viúva mais pobre ainda. Ia comer e comer muito. Do tamanho de Ademir assim, irmão, misericórdia. Ia acabar com todos os recursos que ela tinha. Mas ela obedeceu. Ele obedeceu, ele não recuou, ele não questionou. Não, senão ele foi. Porque quando Deus manda, Deus se responsabiliza. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes nós perdemos a bênção, porque nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Nós deixamos de ouvir aquilo que o Senhor tem falado conosco. Aleluia! Ele foi. Deus mandou. Mas isso é para quem confia em Deus. Tem muita gente que vai e volta, não acredita na palavra, e muitos nem vai. Mas se Deus te mandar, vá. Tem um corinho que diz isso: se Deus te mandar, vá. Pregar sua palavra, vá. Vai mesmo sem vacilar. É ordem de Jeová. Então é a ordem de Deus, ele foi. E olha, irmãos, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e se foi a Sarepta. E Sarepta, irmão, o significado de Sarepta é fogo. Eu busquei no Google, nosso amigo, e significa fogo. Fogo, você já sabe para que serve, né? Para purificar. Pedro fala muito bem da prova do ouro no fogo. E o Senhor, Ele quer, irmãos, nos provar também como ouro no fogo. Quanto mais provado, melhor é. Quanto mais queimado, melhor fica. Este fogo, eu acredito que vem para tirar a soberba, para tirar o orgulho, para tirar a prepotência, para tirar a arrogância. Deus leva muitas das vezes a gente para o deserto e para o Querite, ou para Sarepta, melhor dizendo, para nos purificar. Tira, queima,
aleluia, elimina as impurezas, para que o nome de Jesus seja glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, chegando lá, ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhes disse: traze-me, peço-te uma vasilha e um pouco de água, que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhes disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Olha a esperança que esta mulher tinha. Elias disse: não, vai e faze conforme não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém fazes disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher. A dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes a mim para trazeres à memória a minha iniquidades e matares o meu filho? Ele lhes disse: dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e levou para cima ao quarto aonde ele mesmo habitava, e deitou em cima, e deitou em sua cama, e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e deu-lhes a sua mãe. E disse Elias: veis aí, o teu filho vive, não vai haver morte, não vai haver morte. Aleluia. Agora, irmãos, quando Acabe percebeu, quando a fome, voltando aqui a mensagem, quando a fome veio naquele povo, naquela nação, Acabe se pôs a buscar a Elias. Vamos atrás do profeta que profetizou esta seca. Não tinha mantimento, não tinha nada, e o povo estava morrendo de fome. Até um dia, no capítulo de número 18, e o versículo 17 diz assim: sucedeu que vindo Acabe a Elias, disse Acabe:
és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e o teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Meus irmãos, foi justamente para acabar com a idolatria, para punir aquele povo, que Deus usou Elias, profetizando e dizendo que não haveria orvalho e nem chuva, para que o povo tivesse um choque de realidade e reconhecesse que era Deus, o Deus a quem devia ser adorado. E depois Elias se põe diante dos profetas de Baal, e ele diz a palavra de Deus: porque cocheais entre dois pensamentos. Então disse Elias a Acabe: não é este versículo. Então Elias disse, chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se Baal, segui-o. Porém o povo lhes não respondia nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei, e os profetas de Baal são 450 homens. Meus irmãos, a história diz que Elias pôs um desafio para acabar com os profetas de Baal, com a idolatria, com aquela situação que ofendia, que cheirava mal às narinas de Deus. Ele foi e ele venceu, porque ele diz: olha, se Baal é Deus, segui-o; porém se Deus é Deus, segui a Deus, servi ao Senhor. E ele propôs ali que fizesse o altar, preparasse o altar e clamasse a Deus, e o Deus que respondesse por fogo seria o Deus verdadeiro. E Elias deu primeiro a oportunidade àqueles homens, e eles clamavam, se cortavam com facas, gritavam, e Elias apenas zombava deles e diziam: grita mais alto, porque Baal pode estar viajando ou resolvendo algum negócio. Mas nada foi resolvido. E ele disse, chamou toda a nação, todo o povo, e preparou o altar, arrumou o altar, pegou o novilho, cortou em pedaços, colocou sobre o altar, derramou água sobre o altar, que até as valas que havia ali foram cheias. E depois ele clamou ao Deus Todo-Poderoso e disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma este altar. E naquele mesmo instante, fogo de Deus desceu e lambeu a água que estava sendo, ou que tinha sido derramada. E, irmãos, Deus respondeu a oração de Elias, porque o Senhor, Ele é Deus que ouve quando nós clamamos com fé e confiança. E Deus foi louvado, foi exaltado. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, que Deus o abençoe. Deus abençoe a toda a igreja. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Fiquem com esta palavra, guarde no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer ao nosso pastor Emanuel Júnior. Que Deus abençoe e lhe dê saúde juntamente com a sua família. Eu agradeço
a oportunidade, o pastor Gesso. Que Deus abençoe grandemente. Eu volto a palavra ao Senhor.